Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso programa França em Direto. Você pode acessar a nossa central de atendimento, Amigo 24 horas. Os nossos atendentes estarão à sua disposição para lhe dar um conselho. Talvez você é uma pessoa que se encontra com uma vida arruinada, como a vida da dona Juliana Silva. Antes dela chegar ao centro de ajuda, ela enfrentava problemas no seu casamento com o seu esposo. E por causa dos problemas, o seu esposo a deixou-a. E ao chegar ao centro de ajuda, ela aprendeu a agir a fé. Esta senhora, ela era muito nervosa, ela tinha nervosismo que afetava a sua relação com o seu esposo, com a sua família, e talvez é o que está acontecendo com você agora, que está nos acompanhando através desta emissão. Eu tenho a certeza que ao participar desta emissão, você terá forças para enfrentar este problema que você tem enfrentado. Saiba que o Centro de Ajuda, nós temos o nosso trabalho sério, eficaz, que vai levar você a ter uma vida abençoada. Acompanhe agora o caso verídico da dona Juliana Silva e daqui a pouco nós retornamos. Antes de eu entrar no centro de ajuda, eu era muito nervosa. Eu ficava muito isolada dos meus irmãos. A minha infância foi muito isolada dos meus irmãos. A minha mãe, ela servia os espíritos. E por causa disso, eu ficava assustada. E eu me sentia muito isolada, eu ficava muito isolada, não conseguia estar com elas. E eu também ouvia, não é que eu ouvia vozes, mas eu via vultos. Eu tinha medo do escuro. Eu também não conseguia absorver as coisas que eu aprendia. Então, quando eu entrei na escola, eu tive até que repetir o ano. Porque eu não conseguia, eu tinha um problema, não conseguia absorver nada. Então, minha mãe viu que eu tinha problema e me colocou me levou numa psicóloga. Foi que eu comecei a fazer tratamento. E fiz durante 5 anos, tratamento psicológico. Eu me sentia inferior, eu me sentia mal, porque as minhas irmãs não faziam. E teve uma certa altura que elas começavam a brincar comigo que eu era doida, que eu era louca. Então, aí que eu me sentia mais mal ainda. E me sentia diferente das outras crianças. Eu tinha 14 anos quando eu comecei a namorar um rapaz, em que eu me apaixonei. Só que a gente também só tinha brigas. Eu era muito ciumenta, ele também. Quase todo fim de semana a gente brigava. Era derivado do nervosismo, derivado de eu não saber conversar com as pessoas, como eu era muito tímida, muito quieta. Então, enfim, eram muitas brigas. Foi quando eu resolvi vir para Portugal. A gente namorou 5 anos, não deu nada, eu vim para Portugal. E depois de 5 meses ele veio. Então, no começo era ótimo, era uma maravilha. Mas foi passando o tempo, começou as brigas de novo. Aí foi que a gente casou, eu tive a primeira filha. Mas as brigas continuaram e eu comecei a ter muitos acidentes de carro, acidentes gravíssimos. E eu não percebi o que estava se passando, porque eu era muito nervosa dentro de casa. Eu tentava fazer de tudo para a gente ser feliz, mas eu também comecei a ter muita mágoa porque eu era muito contra uma pessoa da família dele. Porque eu sentia que ela tinha me feito mal. Porque nós dois começou a brigar muito e até chegou ao ponto da gente separar. Foi aí que eu fiquei com muita mágoa, muito rancor e ódio. Era uma confusão a minha vida, porque eram os acidentes. Meu esposo já não estava aguentando mais, porque todo carro que ele me dava, eu batia. Eu era muito nervosa, tinha essas dores, tinha muita mágoa, tinha muito ódio. E muitas brigas no casamento. Mas mesmo assim, eu tive outra filha. Aí do terceiro, foi a gota d'água. Ele disse, olha, eu já não aguento mais. Tantos ciúmes,
eu não tinha discernimento nenhum. Eu não dava bom testemunho. E, derivado a isso, ele falou, olha, eu não aguento mais, a gente vai ter que separar. E aí ele saiu de casa. Eu me senti muito mal, porque foi no dia do meu aniversário. Eu fiquei com vontade de me matar. Eu só tinha vontade de morrer. Porque a minha vida já não tinha sentido. Porque eu colocava ele em primeiro lugar na minha vida. Eu achava que ele era o meu Deus. E tudo que eu fazia era só para ele. Então eu fui muito abaixo e tive mesmo vontade de me matar. Foi quando eu fui, porque eu já conhecia o centro de ajuda. Então eu voltei para o centro de ajuda e determinei, eu nunca mais posso sair daqui, porque foi o meu refúgio, né? Sim, quando eu cheguei no centro de ajuda, tinha pessoas dispostas a me ajudar. E me ajudou no sentido de orientação. Eu comecei a ser mais calma, comecei a perdoar as pessoas do ódio que eu tinha, da mágoa, né? Eu pedi mesmo perdão. Eu comecei a mudar e ele começou a ver essa mudança. Então foi aí que entrou a campanha de Israel e eu vi que aquela ia ser minha oportunidade de mudar a minha vida por completo, a minha vida sentimental. E assim eu me lancei e fiz o meu tudo. Quando eu comecei a sacrificar, aí que as coisas pioraram mais ainda. Porque ele já, o tempo que ele tinha, que ele ia lá em casa, ele parou de ir, parou de telefonar. Mas mesmo assim eu não desisti. Eu continuei com a minha força, com a minha fé. E depois aconteceu um milagre. Porque ele começou a ver a mudança dentro de mim, aos poucos. E começou a se transformar também, porque eu pedi a Deus, meu Deus, se for para ele voltar, eu não quero ele também do mesmo jeito que ele era. Eu quero ele transformado. Porque na vida de um casal, não adianta só a mulher. Adianta os dois, né? Os dois têm que ter a sabedoria, os dois têm que ter calma, têm que ter paciência, têm que ter conversa, diálogo. E isso às vezes não acontecia. Então ele voltou transformado. E hoje em dia ele fala que ele ama eu muito mais do que antes. E que eu achava que ele, né, me amava antes, mas não. Ele disse já mesmo, olha, eu amo você muito mais hoje do que antes. Porque ele viu a mudança. Então na minha casa hoje tem paz, tem alegria, tem aquele convívio com as crianças, com a família. Ele adora o meu filho, que quando eu estava grávida ele não ligava, mas olha, está uma bênção, uma maravilha. O meu interior mudou totalmente. Hoje em dia eu já tenho paz, já tenho calma, eu já não sou isolada, eu sou extrovertida, faço amizade. Todo mundo fala que eu tenho um brilho especial, porque eu faço amizade com toda a gente que está ao meu redor. E transmito a alegria. É tudo de bom. É um sacrifício que vale a pena. Que vale a pena fazer, porque é um sacrifício que aos olhos humanos é impossível. Mas que quando a gente se lança com toda a nossa força, com toda a nossa fé, por mais que seja difícil, as nossas lutas que vai vir de certeza, mas pode ter certeza que no final a vitória é certa. E vale a pena fazer sempre. Você acompanhou o caso verídico da dona Juliana Silva. Ao chegar ao centro de ajuda, ela teve essa transformação, ao ponto que o seu marido, toda a sua família, tomou consciência que ela estava no bom caminho. E como você sabe, nós estamos vivendo a campanha de Israel na fé de Abraão, na fé do sacrifício. Talvez você é uma pessoa que você tem sofrido, você tem batido em várias portas, procurado uma solução aos problemas que você tem enfrentado. E no centro de ajuda nós estamos nesta fé da fogueira santa, na fé de Abraão. Talvez você é uma pessoa que se encontra triste, frustrada. Você é uma pessoa que tem enfrentado problemas no seu casamento, na sua saúde, na sua vida econômica. Você é uma pessoa que está sofrendo. Eu quero que você possa ter o entendimento que Deus, o Todo-Poderoso, Ele não quer que você
venha continuar nessa situação que você tem vivido. Veja que através da fogueira santa, nós temos pessoas que tiveram a vida transformada. É o que vai acontecer também na sua vida. Você pode acessar agora a nossa página web, centrodeajuda.fr. Você vai encontrar testemunhos, caso verídico de pessoas que chegaram até ao centro de ajuda e ao participar da fogueira santa, elas tiveram uma vida transformada. Acompanhe agora um caso verídico que fala da fogueira santa. Então, Sr. Joaquim, como era a sua vida antes do sacrifício para o Deus vivo? A minha vida era um desastre, bispo. Eu era viciado em álcool e tabaco. Por quantos anos o senhor foi viciado no álcool e por quantos anos no tabaco? Tabaco, 27 anos. O álcool foram 18 a 20. Bebi em média de 5 litros de álcool por dia. 12 cervejas eram diárias. E vinho, 30. E vinho era diariamente a refeições de 2 garrafas de litro. Como é que era viver com um homem viciado? Sr. Bispo, era triste porque eu tinha 3 filhos pequeninos. E ele chegava à casa, à noite quando chegava à casa já não dizia coisa com coisa, não me batia nem nada, mas discutia comigo e eu não gostava de ouvir assim barulho. E eu às vezes dizia-lhe assim: ok, não berres tão alto que estão ali pessoas a ouvir. E ele era assim: diz-me onde eles estão. Pegava numa arma, vinha logo cá para fora. O senhor andava armado? 2 pistolas. Se alguém pegasse comigo, eu respondia logo a fogo. Isso trouxe, já sabemos, problemas na família, no casamento havia. Mas eu penso, tanto álcool, tanto tabaco, algum problema de saúde deveria haver por aí. Ora bem, o último exame que tive antes de entrar na igreja, que tinha princípio de cirrose. Ao entrar na igreja, com graça a Deus, não tem nada. Acabou tudo. Meu Deus. Princípio de cirrose, sim. Viciado, nervoso, armado. E tive 2 vezes tentativa de suicídio, pistola. Minha filha mais nova tirou-me, caiu na sala, no chão, não se separou porque não calhou. Quem foi o primeiro a chegar no centro de ajuda? Os 2 ao mesmo tempo. Qual foi o primeiro sinal que o senhor recebeu? Eu fiquei livre de tudo. Álcool, tabaco, tudo. E hoje sou livre, do domínio próprio mesmo. Sou um homem muito livre. Hoje, além da liberdade, está curado também. O senhor falou da cirrose, né? Do princípio de cirrose, além da liberdade dos vícios, além da cura, da saúde. Como é que é o ambiente familiar? É uma benção, Sr. Bispo. É uma benção. Temos Os meus filhos até dizem assim: ó mãe, quem te viu e quem te vê. Porque a gente é feliz, a gente, graças a Deus, eu andava sempre com a cabeça para baixo, agora ando sempre alegre. Somos muito felizes. Olha, digo uma coisa, desejo a toda a gente que se entregue a Jesus e que faça o mesmo que nós fizemos. Só atribui essa transformação de vida ao sacrifício para Deus. Sim, posso dizer a todos que nunca me faltou pão. Entrei na igreja em 95 com o salário mínimo baixinho, da Têxtil, todos conhecem o salário desse tempo. Hoje ganho 5 vezes mais. Deus nunca me deixou faltar nada. Cada um de nós está nesta terra com um propósito. Deus chamou Abraão e o chamou a si para provar quais as qualidades do que era capaz para ser, para ter e alcançar o que quer na vida. Mas a sua transformação não está dependente de Deus. A mudança está assim na sua fé e na sua força. Faça parte da caminhada dos filhos de Deus e seja provado. A cada domingo, um passo rumo à sua concretização. Dia 26 de junho, mostre a sua revolta. Não aceite mais os seus males e problemas, assim como Abraão foi provado e aprovado. Participe da caminhada dos filhos de Abraão. Todos os domingos, um objetivo, um passo dado para a sua realização completa. Centro de Ajuda. Vivemos o que ensinamos e sacrificamos pelo que sonhamos. Bom dia. Bom dia, Qual o nome da senhora? Ana Maria.
Conte-nos qual foi a experiência da senhora com o sacrifício para Deus. Senhor Bispo, eu conheci Jesus através de uma dor muito grande, de uma doença incurável no meu irmão. O meu irmão, que é como seja meu filho. Sim. Ele aos 17 anos estava desenganado dos médicos com um tumor na cabeça. Esteve algum tempo em coma, foi operado 5 vezes e eu não era capaz de aceitar que ia perdê-lo, nem eu nem os meus pais, na época. E chegou a ficar em coma? Ele esteve em coma, mesmo em coma provocado pela pressão que o tumor fazia dentro da cabeça. Isso aos 17 anos? Aos 17. Quer dizer, não havia esperança? Não havia esperança. Os médicos estavam fazendo o que podiam, mas... Exato. O neurocirurgião chegou-nos a dizer, a minha parte está feita, se acreditam em Deus, ainda eu não conhecia Jesus, peçam que Deus faça o resto, porque é que não posso fazer mais nada. E eu agarrei-me a Deus de toda a forma. Uma amiga minha mostrou-me este caminho, mostrou-me Jesus, e sou-lhe muito grata e muito grata a Deus. Onde é que entra o sacrifício? Entra na Fogueira Santa. Eu fiz muitas fogueiras santas. Este problema tem 20 anos. E agora, ao fim de 20 anos, ele foi dado como curado. Graças a Deus, está aqui colapsado. O tumor dele colapsou. Está aqui, Senhor Bispo, no relatório do último... O tumor, nós sabemos, toda pessoa sabe que o tumor, no passar do tempo, dos meses, das semanas, ele nunca diminui, ele nunca desaparece, ele só se agrava. É verdade. Ou se torna uma infecção crônica. E ele, quando entrava em crise, que o tumor crescia, ele ficava apático, só queria dormir... E por isso ele teve que ser reoperado 5 vezes, não foi só uma vez. Então o sacrifício da senhora também foi extraordinário? Sim, foi. A senhora perdeu sacrificando ou ganhou? Ganhei. Só foi conquistando? Ganhei muito, porque a minha vida mudou-se e transformou-se a todos os níveis. Não apenas a cura do irmão? Não apenas a cura do meu irmão, mas na minha vida, na minha área financeira, na minha família, eu tenho tido vitórias muito, muito grandes. Como, por exemplo, hoje a família está unida? Hoje a minha família somos uma família feliz, tenho tido muitas bênçãos com os meus netos. Na minha vida financeira, eu trabalho por conta própria, alarguei o meu negócio quando este mundo entrou neste colapso. Não foi fácil, reuni algumas dívidas, porque as coisas encravaram-se. Sim. Pronto, eu não sou capaz de... Às vezes olho para trás e não consigo ver como é que isto me aconteceu, mas o importante é que eu não desisti quando o advogado disse, é melhor a insolvência. Eu disse, não. Deus não apenas fez esse milagre que a senhora sempre quis, mas muitos na família, na vida econômica, na vida espiritual. Tudo. Qual é o conselho da senhora para esta pessoa que desconhece o poder do sacrifício para Deus, mas que está a sacrificar para outras coisas? O meu conselho é que o maior sacrifício que a gente pode fazer a Deus é glorificá-lo com a nossa vida. Sacrifiquem, não tenham medo. Custa muito, mas lancem-se nos braços deste Rei, porque Ele não nos deixa sem volta, sem resposta. Vai nessa fé. Deus é com a senhora. Muito obrigado. Abraão, ele passou pelo teste, a prova final, quando Deus pediu para ele o sacrifício, o verdadeiro sacrifício. Ele fosse até o Moriá e sacrificasse o seu filho como uma prova final para que ele viesse a ser considerado o pai da fé. E temos a certeza que quando você chegar ao centro de ajuda, ao participar da Fogueira Santa, você vai ter uma transformação de vida. Assim como você tem acompanhado os casos verídicos que mostram o poder do sacrifício. Talvez você é uma pessoa que você tem que sacrificado nas doenças. Você é uma pessoa que vive uma vida de derrota, de fracasso, depressão. Você é uma pessoa que vive deprimida, como foi o caso da dona Manuela Varela. Ao chegar ao centro de ajuda, ela tinha depressão, problema com álcool, vícios, mas ao participar da Fogueira Santa de Israel, ela tomou posse de uma vida transformada. Você pode acessar a nossa página web, centrodeajuda.fr. Eu tenho certeza que você vai encontrar uma direção, você vai acompanhar casos verídicos
que comprovam que a fé no Deus vivo, ela pode trazer à existência aquilo que você ainda não viu em sua vida. Acompanhe agora esse caso verídico da Fogueira Santa e nós voltamos daqui a alguns minutos. O bem-estar físico e emocional é algo por todos desejado, mas muitas vezes uma doença pode roubar os sonhos de uma vida inteira. Manuela Varela viu-se ameaçada por uma doença e o medo de não passar mais momentos com a sua família era algo inevitável. O meu sofrimento começou, portanto, primeiramente com a morte da minha mãe. Eu era muito ligada a ela e então aquilo foi um grande choque que eu tive. E comecei a entrar numa depressão. Ainda que os médicos não soubessem o que era depressão, na altura não se falava, mas eu sentia muito deprimida, muito angustiada, eu chorava muito, levava os fins de semana fechada em casa, chorando não sei de quê. Sabia que estava triste, uma tristeza profunda. Tomava uma medicação para me acalmar só. Mas nada mais, eles disseram que era só uma mania por causa da tristeza do acontecimento trágico que tinha sido, mas que não era nada de especial. Mas eu não me conformava com aquilo, sentia-me muito triste mesmo e muito deprimida. Depois comecei então a ficar mesmo praticamente doente, para médicos me dizerem que eu estava mesmo doente. Fiquei com muitas hemorragias, não paravam, e comecei a emagrecer. Cheguei aos 45 quilos, não comia, muita tristeza. E os médicos disseram-me que eu tinha um mioma. Começaram a tratar o mioma e conforme eu ia aos médicos, começaram a ver que aquele mioma já era cancerígeno. Tinha que ser operada de urgência. Para além dos problemas de saúde, Manuela tinha também que enfrentar os problemas familiares. Com o marido viciado no álcool, as brigas e o mau clima na família iam surgindo, aumentando ainda mais a tristeza de Manuela. Minha família era uma família destruída, com álcool. Os filhos eram muito rebeldes. O meu marido era uma pessoa viciada na bebida. E eu tinha muita tristeza porque havia mau ambiente em casa. Como todos nós sofríamos muito com isso, porque ele saía do trabalho e ia para os bares. Quando chegava a casa já vinha a cair. E os filhos tinham muita vergonha de ter assim um pai, porque ele fora beber, ele era muito amigo da família. Mas quando ele bebia, ele tornava-se uma pessoa áspera, uma pessoa muito irritadiça. E então as crianças sofriam muito com isso. A minha doença foi o meu fundo do poço, foi. Aí eu pensei que não criava os meus filhos, que não tinha capacidade de os criar e não ia viver para os ver crescer. Foi quando pensava que a sua vida já não tinha mais solução que Manuela recebeu da sua irmã o convite para ir até ao centro de ajuda. Foi aí que a minha irmã me disse: olha, vai conhecer o centro de ajuda e vais ver que os teus problemas vão se resolver. E assim fui. Fui ao centro de ajuda, comecei, portanto, a entregar-me de corpo e alma e comecei a sentir melhoras. De tal maneira que quando voltei ao médico, já eu não tinha nada. Estava completamente sarada. Fizeram exames e eu estava curada. Mesmo tendo vencido os problemas graves de saúde, Manuela ainda não estava realizada, pois a sua família continuava com problemas. E foi aí que colocou toda a sua força na Fogueira Santa, pois acreditava ser a única solução para o seu problema. A Fogueira Santa entra, portanto, bem, começou logo nas campanhas aí. A primeira campanha foi logo da saúde. Foi logo a primeira campanha que eu fiz, foi da saúde, porque eu queria estar curada. E aí foi. E depois, daí virei-me para a família. Quando fiquei curada, eu comecei a pensar então na família, em fazer, na próxima campanha, fazer pela família. Fogueira Santa, para mim, significa uma viragem na vida. Uma viragem na vida, em todos os aspectos da nossa vida. O meu marido deixou o álcool. Hoje sou uma pessoa feliz, sou alegre, tenho uma família bem formada
E os meus filhos dizem que eu estou sempre jovem. Você pode sair desta situação na qual você tem sofrido. Veja que, através da fogueira santa, pessoas conquistaram o impossível. Será que você não quer que aconteça o extraordinário na sua vida? É claro que sim, como foi o caso da dona Manuela. Ela chegou até ao centro de ajuda. Você acompanhou o caso verídico desta senhora que chegou até o centro de ajuda e, ao participar, ao sacrificar na fogueira santa de Israel, ela tomou posse da vida de qualidade que ela sempre sonhou. E talvez você, neste momento, você tenha um sonho, você tenha um desejo. O seu sonho é de ser feliz. Você tem a oportunidade. Você tem agora a sua oportunidade de tomar posse de uma vida transformada. Você não merece essa situação, você não merece essa doença, o sofrimento, o fracasso. Você não merece essa vida arruinada que você está vivendo. Você vai sair, meu amigo, dessa situação. Aqui na França nós temos o nosso centro de ajuda, no número 139, Avenida do Président Wilson, La Plaine de Saint-Denis. E o nosso companheiro de guerra, Pedro Rebelo, ele estará atendendo vocês. Ele estará lhe dando uma direção para que você saia dessa situação que você tem vivido. Você pode ligar agora para a nossa central de atendimento, 0953 14 65 04, e nós estaremos ali atender. O nosso programa, ele vai ficando por aqui. A todos vocês, muita felicidade, muita paz, e tenha fé que Deus, ele vai mudar a sua vida.